Olá, galerinha do sétimo ano, meu bom dia, um forte abraço do professor Francisco e desejo aqui a todos vocês e familiares muita paz e muita saúde. Galera, antes que esqueça, estarei enviando um vídeo com algumas construções relativa à atividade passada, tá certo? E agora dando continuidade aos nossos assuntos, tópico 2, página 21 de seu livro didático, ângulos, construções fundamentais. Vamos aqui de forma resumida, certo? Um pequeno bate-papo aqui, comentar algumas definições e algumas características importantes a respeito de ângulo. Tudo bem? Pois vamos lá, galera. Vamos iniciar aqui pela definição de ângulo. Diz o seguinte: em uma figura geométrica, a união de duas semirretas distintas de mesma origem, com a região do plano limitada por essas semirretas, chama-se ângulo. De forma técnica, talvez fiquem se procurando na cabecinha de vocês aí o que seria ângulo. Galera, de forma prática, é o seguinte: tenho duas semirretas de mesma origem. Essa abertura entre as semirretas é a definição de ângulo de forma prática, certo? No nosso exemplo, temos aqui duas semirretas, OA e OB, certo? Esse ponto O é o vértice do nosso ângulo e a origem das semirretas, formando esse ângulo onde tem essa partezinha pintada, certo? O ângulo, galera, ele pode ser denominado ângulo AOB, certo? Com acento circunflexo, pode observar aqui, ó, ou simplesmente o O com acento circunflexo. Agora tem que ter o acento para diferenciar de vértice. Se eu boto só o O, eu estou falando que é o vértice. Se eu boto o O com acento circunflexo, eu estou falando que é o ângulo. Então eu posso denominar ângulo dessas duas formas: AOB ou simplesmente o O com acento circunflexo. Tudo bem? Pois vamos aqui adiante. Medida de um ângulo e ângulos congruentes. Galera, o que seria ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos de mesma medida, são ângulos de mesmo grau. Independe da posição do ângulo, tá aqui o nosso exemplo. Esse ângulo aqui, BAC, ou simplesmente ângulo A, ele tem 40 graus. Esse nosso ângulozinho aqui, EDF, ou simplesmente ângulo D, ele também tem 40 graus. Então eu posso dizer com propriedade que eles são ângulos congruentes. O instrumento usual para medir ângulo é o transferidor, que está aqui na nossa imagem, certo? Para construir, vamos utilizar o transferidor e o compasso, mas para medir, o transferidor. Beleza? Vamos lá. Falar um pouquinho de ângulo reto, agudo e obtuso. Galera, para toda e qualquer construção de ângulo, nós vamos tomar como referência o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, bastante trabalhado na unidade anterior, onde vocês construíram perpendicular passando por um ponto, perpendicular pelas extremidades, perpendicular pelo prolongamento. Então vamos utilizar essa mesma construção aqui também em ângulos, certo? O ângulo reto nada mais é do que uma perpendicular com uma outra reta, gerando ponto de 90 graus. Galera, se eu tenho aqui um ângulo reto de 90 graus, certo? Qualquer ângulo menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Tudo bem? Qualquer ângulo maior do que 90 graus, ele é ângulo
obtuso. E quando eu tenho um ângulo de 180 graus, ele é um ângulo raso. Não confundir com reto. Reto, 90 graus. Raso, 180 graus. Professor, um exemplo de um ângulo agudo. Basta você saber que o ângulo é menor do que 90. No nosso exemplo anterior, dos ângulos congruentes, ângulo de 40 graus é um ângulo agudo. Um ângulo de 110 graus é um ângulo obtuso. Certo, galera? Vamos comentar aqui um pouquinho bissetriz de um ângulo. Galera, a função de uma bissetriz é dividir o ângulo exatamente ao meio, ou seja, em ângulos congruentes. Quando trabalhamos na unidade passada, a respeito de divisão de segmentos em partes congruentes, trabalhamos com a mediatriz. Agora, trabalhando com ângulos congruentes, vamos trabalhar com a bissetriz. A função da bissetriz é dividir um ângulo em partes congruentes. Certo? Nossa bissetriz, para que facilite o entendimento, eu tenho aqui um ângulo qualquer, o ângulo AOB, ou simplesmente ângulo O, e uma semirreta partindo do vértice aqui, do vértice O, certo? Dividindo exatamente ao meio esse ângulo, é o que nós estamos falando, é nossa bissetriz, essa semirretazinha aqui, OC. Você observa na figura que ela dividiu o ângulo em duas partes congruentes. Então é a nossa bissetriz. A função da bissetriz é essa, é dividir ângulos em partes congruentes. Beleza, vamos adiante. Galera, ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV. Uma das principais características desse ângulo é os ângulos opostos. Aqui eles são congruentes. Observe aqui na figura, esse meu primeiro ângulo aqui, ó, BOC, ele tem a mesma medida desse ângulo AOD. E da mesma forma, esse ângulo AOB tem a mesma medida desse ângulo COD. É a principal característica desse ângulo. Tudo bem? Agora vamos comentar um pouquinho aqui a respeito das construções, mas na sequência estarei também enviando um vídeo com exemplos de construções para facilitar o entendimento de vocês. Tá certo? Galera, construir um ângulo congruente a um ângulo dado, depois vocês façam a leitura com calma do seu livro didático, mas de forma resumida aqui é o seguinte: você tem esse primeiro ângulozinho aí, essa primeira figura que não está definido o seu ângulo. A primeira coisa que você tem que fazer é você botar a ponta seca do compasso em B e traçar um arco, cortando os dois lados do seu ângulo. Ó. Aí você vai encontrar aqui A1 e C1. Depois, você vai construir uma semirreta qualquer de origem O e vai traçar, com a abertura qualquer do seu compasso, você vai traçar um arco gerando um ponto nessa semirreta, que seria aqui o nosso ponto D. Em seguida, você vai pegar a abertura do seu compasso e vai tomar essa abertura desse arco A1 e C1 e vai transpor aqui a partir de D e vai cortar o arco, certo? Ponta seca do compasso em D e vai cortar o arco gerando esse ponto, esse ponto E. Pronto, ó, você observa que eu tenho o ponto O e tenho o ponto E. Dois pontos definem uma e somente uma reta. É só puxar minha reta e meu ângulo está definido. Ângulo congruente, certo? E agora falando um pouquinho de como traçar uma bissetriz. Galera, isso é uma das figuras mais fáceis que tem no desenho geométrico, tá certo? E vamos utilizar muito, então
Se tiver alguma dúvida, veja logo passo a passo aí no seu livro didático, tente e aprenda a traçar uma bissetriz de forma correta. Porque se você traçar um segmento de reta e pegamos o transferidor e vamos tomar a medida dos ângulos, se não for iguais, está errada. E temos que voltar e tentar traçar uma nova bissetriz. Mas veja como é fácil, de forma aqui bem prática e rápida. Ponta seca do compasso no vértice ó, uma abertura conveniente, vou traçar um arco gerando 2 pontos ó, aqui nas minhas semi-retas, que ele chamou aqui de A1 e B1. Pronto. Com a ponta seca do compasso em A, eu vou traçar um arco. Depois, com a mesma medida, com a ponta seca do compasso em B1, vou traçar um arco gerando 2 pontos. Aqui, ó. Gerando um ponto que diga na interseção aqui dos arcos, que ele chamou de C. Agora eu vou traçar uma semi-reta partindo aqui de O até meu ponto C, ó. Essa é nossa bissetriz. Conseguiu dividir o ângulo O em 2 ângulos congruentes, que seria agora o ângulo AOC e o ângulo BOC. Eles têm a mesma medida, então são ângulos congruentes. Tá certo, galera? Espero ter entendido. Faça a leitura do livro-texto. Tente fazer as atividades propostas e, na dúvida, volte ao livro-texto. Se não conseguir, mande uma mensagem que estamos à inteira disposição. Galera, um forte abraço, um bom dia a todos e até o próximo